Meus irmãos, graça e paz, a paz do Senhor, tudo bem? Me chamo Valber, sou evangelista e venho mais uma vez aqui neste dia, queridos, trazer uma mensagem da parte do nosso Deus, nosso Pai, para o meu, para o teu e para o nosso coração. Mas antes de adentrarmos o texto sagrado, peço a vocês, se inscreva nesse canal aí, ative o sininho das notificações, comente nos nossos comentários e compartilhe para que esses vídeos, esses ensinamentos venham alcançar mais e mais vidas para que o nome do nosso Deus Todo-Poderoso venha a ser glorificado. Vamos para o texto neste momento. O texto a qual iremos mencionar, queridos, se encontra em 1 Coríntios, seu capítulo 15, o verso 21. Está escrito assim: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Queridos, Paulo está falando, escrevendo uma carta à igreja em Corinto. E está falando para o povo, porque assim como a morte veio por um homem, Adão, por um homem também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Sabemos que Adão errou, Adão pecou lá no Éden, lá no jardim. E o texto a qual iremos referir sobre o erro de Adão está em 2 Gênesis 16, 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Deus deu uma ordenança para ele. Toda árvore que está aqui pode comer livremente, mas uma apenas Deus falou. Mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comer dela, certamente morrerás. Deus falando para Adão, deu uma ordenança, falou: de todas essas árvores aqui, Adão, você pode comer livremente, fica à vontade. Mas a árvore da ciência do bem e do mal não comerá, porque certamente quando tu comeres, tu morrerás. E pessoas hoje querem usar esse texto falando assim: mas ele comeu, não morreu? Deus apenas mentiu? Não mentiu. Deus falou que ia morrer e Adão morreu. A Bíblia vai dizer que 1000 anos para Deus é igual um dia, e um dia para Deus é igual 1000 anos. Se olharmos nesse texto, Adão, se eu não me engano, ele morreu com 930 anos. Então o dia de Deus ainda não tinha acabado para Adão. Adão não chegou aos 1000 anos. Adão morreu no dia que ele comeu para Deus. Queridos, foi uma morte espiritual de Adão o que aconteceu. A partir disso, o pecado entrou sobre a terra. A Bíblia vai dizer que a terra começou a brotar espinhos e abrolhos. O pecado começou a dominar sobre a terra a partir do pecado de um homem. Toda a raça humana começou a se sujeitar ao pecado. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas interessante é que sabemos que Deus levantou juízes, Deus levantou profetas, Deus levantou homens e mulheres de Deus no meio da tua história. E mesmo assim, Deus levantando homens e mulheres de Deus não foram dignos de ser o sacrifício perfeito. Aprove a Deus e ao Senhor Jesus Cristo descer do teu trono de glória, habitar no meio de homens e mulheres pecadores, que não mereciam a morte de um homem, de uma pessoa pura, de uma pessoa perfeita. Mas o Senhor, por não querer ficar sem mim e sem você, preferiu despir da tua glória, preferiu morrer aqui na terra, andar no meio de homens, para comprar eu e para comprar você. Israel é a menina dos olhos de Deus. Mas aprove Jesus escolher também uma noiva e uma esposa para ti. Jesus escolheu a igreja.
Ele preferiu morrer do que viver sem a igreja. Como a morte entrou pelo mundo, agora a salvação também entrou através de um homem no mundo. Outrora estava todo mundo perdido, a geração estava perdida, o povo estava perdido, acabado, a raça humana não tinha mais jeito. Era só morte, inferno, destruição. Mas por causa de um sacrifício perfeito na cruz do Calvário, uma renúncia aqui na terra, do nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo, aproximamos novamente do nosso Deus Todo-Poderoso. Outrora, estávamos distantes por causa dos pecados humanos, mas agora, se encontramos com o nosso Senhor Jesus. Queridos, a tendência de toda a raça humana quando nasce, já ser morte e ser lançado no inferno por causa do pecado. É necessário que todo homem, toda mulher, se batize, se arrependa dos seus pecados, negue a ti mesmo diariamente, vai aos pés do Senhor, se torne uma nova criatura em Cristo, para ter a salvação eterna. Sem isso, todos serão lançados no inferno. Todos aqueles que não aceitam, todos aqueles que não negam, todos aqueles que não vão aos pés de Jesus Cristo, serão lançados no inferno. É necessário que se arrependam dos seus pecados. É necessário que se dobre aos pés de Jesus. É necessário que se batize, se nasce uma nova criatura, para também ir com Jesus. Por quê? O pecado é deixado para trás no batismo. É deixado para trás. E agora ganhamos o direito da vida eterna com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque aceitamos Ele como nosso único e eterno Salvador da nossa alma. Olha só, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. A morte será jogada no lago de fogo e enxofre. Se você aceitar Jesus, negar a ti mesmo, você ganhar o direito de salvação, descer nas águas do batismo e nascer uma nova criatura. Então é tempo de se arrepender, é tempo de voltar de vir aos pés do Senhor Jesus, é tempo de se tornar uma nova criatura, para que você também ganhe o direito de salvação e da vida eterna. Você perdeu direito pelo homem, mas por Jesus você ganhou o direito de salvação. Apenas se arrependa e aceite Ele como seu único e eterno Salvador, que Ele está voltando para te buscar. Que Deus em Cristo te abençoe. Forte abraço.